Paz seja convosco, mais um sábado que o Senhor preparou para estarmos aqui hoje aprendendo a palavra do Senhor na nossa escola bíblica. E para dar início, nós vamos começar com o nome da nossa lição, que hoje é praga. Esse é o nome da lição. E para dar início, então, e a gente aprender esta lição, nós vamos orar. Então você, pequenos de Cristo, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta tarde que o Senhor preparou para nós estarmos aqui hoje, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Nós vamos continuar a lição, avançando em conhecimento, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, concentração, vontade, disposição para aprender mais e mais de Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria e que essa sementinha hoje plantada gere bons frutos lá na frente, na vida de cada pequeno de Cristo, no nome de Jesus. Amém. E hoje o nosso texto, nossa leitura bíblica está em Êxodo 7, do 11. E o nosso versículo, então, memória em ação, está em Isaías 45:5, que diz: Eu e somente eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Isaías 45, versículo 5. Então nós vamos já para o nosso Explorando a Bíblia. Deus já tinha decidido libertar o seu povo da escravidão do Egito, como nós viemos aprendendo já desde a revista passada, que o povo estava escravizado pelos egípcios, que era quem? A família de José, que foi crescendo e se multiplicando lá no Egito. E aí depois veio outro rei, escravizou o povo, mas Deus estava decidido a libertá-los. E na lição passada que a gente viu e deixou uma pergunta, e agora nós vamos ver na lição. Então, o que Deus fez? Mandou Moisés falar com o rei para deixá-los ir a um lugar distante a fim de adorá-lo. Olha, uma imagem. No Egito, as pessoas adoravam vários deuses falsos. Havia um deus do rio Nilo, o deus Sol e até uma deusa vaca. Olha que bizarro. Os egípcios acreditavam que eles existiam de verdade e que eram mais poderosos que o Deus dos israelitas, o nosso Deus, o Deus grande, forte e poderoso. Mas não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Amém. Ele é único. O nosso Deus é vivo, nos ama e se relaciona. Fala conosco, nos entende, nos ouve. Ele fala conosco. Aquilo que eles pensavam ser deuses eram apenas imagens, estátuas sem qualquer poder. Não tinha poder de salvar, livrar eles como o nosso Deus pode. Não existiam nada de verdade. Faraó tinha um coração duro, de pedra, e não queria deixar o povo partir. Mas ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Era chegada a hora de todo o Egito conhecer o único e verdadeiro Deus, aquele que era capaz de fazer milagres e salvar o seu povo. Mas, uma vez, Deus mandou Moisés falar com Faraó. Na verdade, ele mandou várias vezes, que vocês vão ouvir e aprender hoje. Faraó não queria deixar que os israelitas fossem embora, até porque eram os escravos dele, trabalhavam para ele, né? Deus mandou Moisés falar com Faraó para deixar que os israelitas fossem embora. Caso contrário, ele enviaria castigos que feririam todo o povo lá do Egito. Ele enviaria castigos em forma de pragas.
Moisés voltou lá mais uma vez e mais outra e outra e outra. Olha outra imagem aí para vocês. E Faraó endurecia ainda mais o coração. Já tinha o coração duro. Quando Moisés voltava lá de novo e de novo e de novo, aí que ele fechava o coração mais e mais. Quem vocês acham que ganhou essa disputa? Cada vez que Faraó não permitia que o povo saísse, Deus mandava uma praga sobre o Egito. Mas só sobre o Egito. O seu povo, os israelitas, não eram atingidos por nenhuma praga. Deus não permitia que chegavam até eles. Então o mal atingia só os egípcios, os israelitas não. O povo de Deus é guardado pelo Senhor. Isso também era uma demonstração do poder do Deus verdadeiro, né? 10 pragas atingiram os egípcios até Faraó deixar sair o povo de Deus. Então nós vamos ver quais foram essas pragas. Figura número 1 que vocês vão ver aí, a praga de número 1. Primeira praga. Toda a água do rio Nilo transformou-se em sangue. Lembram que eu contei que eles adoravam o Deus do rio Nilo? E pensavam que ele protegia o rio? Mas Deus provou que somente ele é o Deus quando transformou o rio em sangue. Não tinha outro Deus para proteger. Deus mandou e acontecia. E o Deus Apis nada pôde fazer para impedir, nem conseguiu fazer virar água de novo. A segunda praga, muitas e muitas rãs saíram do rio e encheram a casa das pessoas. O palácio, as ruas, tinha rã e em cima das camas, dentro dos fornos, bacia no lugar lá de comida, de amassar o pão. Eles cobriam toda a terra do Egito. O rei até pensou em libertar o povo, porque ele já não aguentava mais aquele monte de rã. Mas depois que Deus retirou as rãs, Faraó endureceu o coração novamente e desistiu, não deixou. E então veio a terceira praga. Todo o pó do Egito virou piolho. Ai, que cobriram as pessoas e os animais. Quem aqui já teve piolho? Eu, quando eu era criança, eu tive. É horrível. A cabeça fica coçando. Imagine aquele povo todo de piolho, até nos bichos. Ai, dá agonia só de falar. Vamos pular para a quarta praga. E tem uma imagem aí para vocês verem. Enxames de moscas que entraram no palácio do rei, na casa dos funcionários dele, mas nada acontecia e aconteceu com o povo de Deus. A água deles ficou limpa, não ficou de sangue, as rãs não entraram na casa deles, eles não tiveram piolho e as moscas também não foram lá. E é super irritante, aquele barulho de mosquito no nosso ouvido, mosca, pernilongo. Imagina um monte de moscas. Irritante ficar ouvindo aquele barulho. Pense como seria todas aquelas para todos os lados. Era muita mosca. Todas as vezes que sofria com uma praga, Faraó dizia que soltaria o povo. Aí depois Moisés orava para Deus retirar a praga. Aí Deus retirava a praga pela oração de Moisés. E então o rei não permitia que ele fosse. Ele não tinha palavra. Ele não era um homem de palavra, né? Ele falava e depois ele desfalava. E aí veio a quinta praga. Uma doença horrível que matou
todos os animais dos egípcios, mas, mais uma vez, não atingiu os animais dos israelitas nenhuma. A vaca deusa, a Thor, que os egípcios adoravam, não conseguiu impedir o poder de Deus sobre os animais. Eles não criam? Cadê que Deus podia livrar? Porque o Deus deles era um Deus estátua, um Deus que não era verdadeiro. Então veio a sexta praga. As pessoas e os animais que restaram, né, daqueles que não tinham morrido, foram acometidos de uma úlceras, feridas bem grandes, que causavam muita dor sobre a pele. Muita dor. Será que agora, depois de tudo isso, Faraó deixaria e deixou o povo de Deus ir embora para adorá-lo? Não. Apesar de tudo, seu coração ainda estava duro como uma pedra. Então, uma outra imagem para vocês verem aí, veio a sétima praga. Deus mandou uma chuva de pedras com raios e trovões. Quem aqui tem medo de raio e trovão? Eu tenho, quando é aqueles muito forte, eu tô desprotegida, dá um medinho, né? Imagina tudo aquilo num dia só, aquele monte de raio, trovão e chuva de pedras. Quando eles apareceram, é sinal de chuva bem forte, né? Quando aparece raios e trovões. Agora, imagina se você olhasse para o céu e em vez de água, caíssem pedras. Foi isso que aconteceu. Machucando as pessoas e os animais se estivessem na rua desprotegido. Quebrando casas, porque, gente, estava caindo pedra. Destruindo plantas, árvores, todas as plantações, tudo. Onde os israelitas estavam, que era o povo de Deus, adivinha? Não caiu nenhuma pedrinha sequer. Deus protegeu o seu povo de toda praga ruim. Amém. Deus falava a Faraó: até quando você vai resistir? Deixe o meu povo ir, que eles sejam livres. Até mesmo os funcionários do rei pediram para que os israelitas fossem embora, mas o rei estava com o coração cada vez mais duro e não deixou. Então veio a oitava praga. Eu já tinha deixado, porque tudo isso que eles passaram, olha, já estavam na oitava praga. Gente, eram coisas terríveis que estavam acontecendo. Um vento soprou e levou gafanhotos para todo o Egito, e eles comeram as plantas e as árvores que restavam. Olha isso. Olha o tanto de gafanhoto. Imagina, um vento que veio nuvens de gafanhoto. Essa era a oitava praga. E a nona praga, a escuridão tomou conta de todo o Egito. Os egípcios não conseguiam se ver, não podiam fazer assim, ó, não estavam vendo nada. Ficaram cegos à luz do dia, mas que veio aquela escuridão. Quem tem medo de escuro? Eu não tenho. Os egípcios ficaram na escuridão durante 3 dias. Mas é uma escuridão que a gente sabe que tem uma luz lá fora, que a gente pode apertar o interruptor e ligar. Essa escuridão não, foi o sol que foi embora, não tinha mais dia. Com 3 dias, tudo escuro que eles não conseguiam se ver. Tinha que tomar cuidado assim para se apalpar, porque eles não enxergavam. Onde será que estava o Deus Sol deles, que eles tanto adoravam? Ele não foi capaz de deter o poder de Deus, mas na casa dos israelitas, que era o povo de Deus, havia claridade.
Quem confia no Senhor não precisa, pequenos de Cristo, ouça bem. Quem confia no Senhor, serve o Senhor assim como nós, não precisa ter medo do escuro, porque Deus nos guarda, está conosco em todos os momentos, amém? Porque Deus sempre está conosco aonde nós estivermos, não importa aonde, Deus sempre está conosco. Deus mostrou que Ele é o único Deus poderoso. Os falsos deuses que eles adoravam lá, não puderam fazer nada. O nosso Deus é o único Deus que merece ser adorado. Nada do que tinha acontecido fez o coração de Faraó amolecer. Então, Deus decidiu que ia mandar uma última praga para acabar de vez com aquela história. Vocês querem saber agora qual foi a 10ª praga que Deus mandou? Então, não percam a próxima aula, que eu vou contar tudo para vocês ficarem por dentro das 10 pragas. Quem quiser pesquisar na Bíblia, pode pesquisar, mas a gente vai aprender na nossa próxima lição. Então, vamos orar para agradecer ao Senhor, amém? Feche os seus olhos, pequenos de Cristo, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por este ensinamento que o Senhor tem nos concedido, para que a gente aprenda mais e mais da Tua palavra, Senhor. O Senhor possa ficar conosco todos os dias, nos dando um finalzinho de sábado abençoado, um domingo, uma semana maravilhosa na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. E o meu beijo para vocês, então, pequenos de Cristo. Fiquem com Deus, se cuida. Meu coraçãozinho. Tchau.